Queridos irmãos e irmãs, reverendíssimo Padre William, reverendíssimo Padre Lucas, reverendíssimo Diácono Valtair, queridos irmãos e irmãs, é uma alegria estar com vocês aqui nessa cidade de Ipatinga. Não é Ipatinga? Eu desci em Ipatinga, mas aqui é Coronel Fabriciano. É uma alegria estar com vocês aqui e poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos. Eu me chamo Padre José Eduardo, sou sacerdote da Diocese de Osasco, em São Paulo, e, enfim, nessas andanças por aí, e em diversos episódios, conheci o Padre William, que teve a bondade de me convidar para estar aqui com vocês. Hoje, o Evangelho é um ensino de Jesus. Nós lemos no primeiro versículo São Lucas dizer: um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar. Essa súplica, esse pedido, já é mesmo uma oração. Domine, doce-nos orare. Senhor, ensina-nos a orar. Por que isso é importante? É importante, queridos irmãos, porque todo o bem que nós possamos fazer é produzido pela graça de Deus em nós. De nós mesmos, de nossa humanidade, de nossa fraqueza, nós não temos nada a não ser pecado. São João da Cruz, que nessa terra era como que um anjo purificado por Deus pelas graças místicas da oração, dizia de si mesmo: eu sou nada mais o pecado. Quanto mais nós, que todos os dias temos tantas fraquezas, que caímos, seria arrogante demais que nós confiássemos em nossas próprias forças. E não apenas isso, para o cristão, isso é proibido. É São Paulo que nos diz que Deus opera em nós tanto o querer como o agir. É Deus que produz em nós pela sua graça, iluminando a nossa inteligência, fazendo com que a nossa vontade seja impulsionada por Ele. Deus nos move a que nós possamos fazer alguma coisa boa, e isso nós obtemos na medida em que nós mergulhamos em Deus pela oração. Amanhã falaremos disso, sobre Maria como modelo de oração. Hoje queremos falar dela como modelo de vida cristã. Assim como os apóstolos pediram a Jesus que lhes ensinasse a orar, vendo o seu exemplo de oração, vendo estar no lugar de oração, estar mergulhado na oração, do mesmo modo, olhando para Maria Santíssima, nós podemos dizer a ela: Mãe, ensina-me a viver. Porque a vida de Maria Santíssima outra coisa não foi senão um louvor permanente à Santíssima Trindade. Desde o instante que ela foi concebida sem pecado,
Deus não apenas retirou o pecado original por antecipação, por previsão, que seria um obstáculo para que a sua vida divina jorrasse em sua alma, mas Ele mesmo se derramou na alma santíssima de Maria. E desde o ventre de sua mãe, naquele mundo dominado em todos os lugares pelo pecado, no ventre de Santana havia aquela que tem a plenitude da graça. A alma de Maria Santíssima agradava mais ao Senhor do que todos os pecados do mundo o desprezavam, desagradavam, ultrajavam. Isso para nós é muito importante. Vejam, queridos irmãos, quando nós abrimos o livro de Jó, nós vemos Deus falando com Satanás, e ele diz: vede, Jó, ele é meu único servo na face da terra, ele me serve de todo o seu coração, ele é totalmente dedicado a mim. E o que nós vemos na sequência é Satanás investindo com toda a fúria contra a vida de Jó. Nós poderíamos nos perguntar: por que o diabo se voltou contra o único homem justo da face da terra, se ele tinha todos os outros homens? E a resposta é muito simples: enquanto houver uma pessoa na terra cheia da graça de Deus, que vive inteiramente, de maneira íntegra para Ele, Satanás já perdeu. Porque a luz brilha nas trevas, e as trevas não a receberam, mas aos que receberam, porém, isto é, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Irmãos, Deus valoriza tanto a fidelidade de uma pessoa, que nós não podemos imaginar. Às vezes a gente olha para o lado e a gente diz: meu Deus, aqui todo mundo parece que se perdeu, todo mundo está desnorteado, as pessoas estão entregues ao pecado, por todo lado há uma inconsciência sobre a lei de Deus, a sua vontade, aquilo que Ele quer. E nós podemos nos sentir desbaratados, confundidos, atordoados, desanimados. Isso não é nada demais. O profeta Elias, fugindo de Jezabel, também disse ao Senhor: mataram todos os profetas em Israel, só restei eu. Mas o Senhor lhe revelou, no alto do Monte Horebe, ainda há 7.000 que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Deus conhecia cada um daqueles cujo coração lhe pertencia. Ele sabia exatamente quem eram os seus escolhidos, quem eram aqueles que estavam infiéis. Do mesmo jeito, num mundo submerso pelo dilúvio do pecado, São Paulo diz: todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Todos, nasce uma pequena luz, chamada Maria Santíssima. Ela, a cheia de graça, criada, gestada, preservada por Deus, para ser a mãe do Salvador do mundo. Nós também, queridos, como diz o apóstolo, no meio de uma geração depravada e pervertida, temos que brilhar como filhos da luz.
Nós temos que entender que o pecado do nosso tempo não é uma excusa para que nós nos entreguemos ao pecado. O pecado do nosso tempo seria uma excusa se nós pertencêssemos a este mundo. Mas Jesus disse: vós não pertenceis a este mundo. Se pertencesseis a este mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas como não sois daqui, o mundo vos odeia, como a mim me odiou. Portanto, nós não temos escusas. A graça de Deus em nossa vida nos fez conhecer quem Ele é, aquilo que Ele pode fazer, como Ele pode nos transformar. Um pecador inconsciente, pervertido, incrédulo, tem muitas escusas para não seguir o caminho do Evangelho, porque ele não sabe o que Deus pode fazer. Mas você sabe o que Deus pode fazer. E você sabe o que Deus pode fazer não apenas por ouvir falar. Quantas graças o Senhor tem te dado ao longo da tua vida? De quantas circunstâncias o Senhor tem te livrado? Quantos problemas pelos quais você passou, você diria: eu não vou suportar, eu vou sucumbir, eu não vou aguentar, eu vou cair. E você está aqui, vivo, em pé. Por quê? A graça de Deus te sustentou, a graça de Deus te levantou, a graça de Deus te conservou, a graça de Deus te deu uma força que você não sabe de onde veio, mas que estava em você. O mesmo Deus que é capaz de dar força a quem é fraco, é o Deus que é capaz de santificar mesmo aquele que é pecador como nós. Nós não temos desculpas para nos entregar ao pecado. Nós precisamos ir à presença de Deus e suplicar a sua graça. Nós precisamos nos unir ao Senhor, exatamente como estava unida a alma da Santíssima Virgem. E tudo que nós vemos na vida dela não passa de um contínuo exercício de virtudes no nível heróico. Pensemos na Anunciação. Em um instante, Deus muda completamente a vida dela. Ela, que se julgava indigna de ser a mãe do Messias e por isso tinha feito escolha pela virgindade, de fato, quando o anjo lhe a saúda, ela responde: eu não conheço varão, manifestando o desejo, portanto, de viver um casamento virginal. Não se julgava ela digna de ser a mãe do Messias. E num instante, pelo seu delegado, Deus anuncia que ela será a mãe do Salvador. O que ela faz? Ela resiste? Ela opõe objeções? Não. Ela confia. Confia cegamente. Confia com os olhos fechados em tudo aquilo que Deus entregava a ela, como dom, mas também como missão. Aquilo incluía um parto em lugares inóspitos, uma viagem nos dias de dar à luz, uma fuga para o Egito para começar a vida do zero, um retorno para Nazaré, vivendo numa periferia. Aquilo significava para ela ter de ser viúva, abrir mãe do seu filho quando começasse a pregar, e depois vê-lo morrer na cruz, e quando ressuscitado subir aos céus. Mas ela confiou, ela não voltou atrás. Queridos irmãos, por que nós temos tanta dificuldade de confiar em Deus? Nós temos o coração tão cheio de insegurança, a nossa alma é povoada por tanta ansiedade, por preocupações desmedidas. É este filho que dá trabalho, é aquele neto que causa dor de cabeça, é o dinheiro que falta para fazer aquela
necessária intervenção, é o emprego que talvez não esteja do meu gosto. Tudo isso serve como motivo para que nós coloquemos em xeque a nossa confiança em Deus, quando nós deveríamos entender que o Evangelho funciona exatamente ao contrário. Eu preciso confiar para assistir o agir de Deus na minha vida. Jesus, voltando para os seus amigos Marta, Maria, Lázaro tinha morrido em Betânia. Diz a Marta: se creres, verás a glória de Deus. E São Paulo diz: sei viver na abundância, sei viver na escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Entenda uma coisa, querido, não sei qual é a tribulação que a providência divina permitiu que agora te acossasse, te atingisse. Não sei qual é a situação difícil. Todos nós temos aquilo que no Salmo 23 se chama de o dia mau. O dia mau, o vale da sombra da morte. O dia mau de que São Paulo fala no capítulo 6 de Efésios. Todavia, nós podemos repetir com o salmista: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, diante de quem eu temerei? Se avançam os malvados contra mim, querendo derrotar-me, não temerá meu coração. Se contra mim uma batalha estourar, mesmo assim confiarei. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus está te fortalecendo, Deus está te enchendo da sua graça sobrenatural, Ele te está sustentando. Elias, em sua fuga, se sentiu desfalecer, chegou a pedir a morte, mas Deus lhe mandou o seu anjo com um pão milagrosamente provido para ele, e ele lhe disse: levanta-te e come. O caminho é longo, deserto adentro, mas ele comeu, e com a força daquele alimento ele andou 40 dias e 40 noites, e você também vai andar, você também vai progredir. As coisas não ficaram paradas. Bendito seja Deus pela chuva. 160 dias sem chover, e Ele nos presenteia com a chuva durante a Santa Missa. Queridos irmãos, o Senhor quer sentir a nossa confiança nele. Lembra de Pedro, quando estava quase afundando? Jesus lhe disse: por que duvidas? E ele o levantou. Confia. Faça como a Santíssima Virgem, entregue. Faça mais ainda, como também ela fez. Ao invés de ficar prestando atenção nos seus problemas, vá para a casa de Isabel. Vá servir aos outros. Porque há tantas pessoas que têm muito mais problemas do que nós. Vai. Esquece um pouco aquilo que te preocupa, deixa nas mãos de Deus. Tem coisas que a gente não resolve, quem resolve é Deus. Tem problema que se resolve, por assim dizer, sozinho. Ele mesmo se desconstrói. A única coisa que nos resta é ter paciência. Como a Virgem Santíssima soube disso? Chegando à casa de Isabel, Deus lhe revelou através daquela anciã que ela era bendita entre todas as mulheres, e a única coisa que ela fez
não foi exaltar-se a si mesma, mas magnificar o nome do Senhor, engrandecê-lo, proclamar a sua grandeza e a sua própria humildade. Foi nessa humildade que Maria Santíssima permaneceu toda a sua vida. Numa humildade resignada, e tão resignada, que diante da cruz, todos os apóstolos apostataram. Até mesmo São João, porque ele diz no seu evangelho que ele foi correndo até o túmulo, viu e creu. Ou seja, ele tinha perdido a fé. Naquele sábado santo, toda a igreja na terra se reduziu a uma pessoa, Maria Santíssima. Todos haviam perdido a fé, mas ela a conservou no seu coração, expectante na ressurreição do seu Filho. Este é o valor que uma alma tem diante de Deus. Em uma alma, Satanás perdeu o mundo inteiro. Mais uma vez. Que nós possamos, queridos irmãos, nos conservar nessa fidelidade total ao Senhor. Não pense que você está sozinho. Não imagine que você esteja abandonado. Não. O Senhor está cuidando de tudo. De cada detalhe, até das mínimas coisas que você possa imaginar. E Ele o está fazendo mediante o cuidado materno da Santíssima Virgem, que nos detalhes, como em Caná, é capaz de dizer ao seu filho: eles não têm mais vinho. Então o milagre acontece. Que nós possamos, nessa semana de oração, preparando-nos para a festa de Nossa Senhora Aparecida, encher o nosso coração de uma esperança teologal, isto é, de uma esperança que não está baseada em nada daquilo que vemos ou ouvimos, mas de uma esperança inteiramente alicerçada sobre a fé, no Deus que nunca nos abandona, no Deus que em Jesus nos disse: no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu já venci o mundo. E como diz São João, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.